Pessoal, dando sequência ao professor Isso Cai, com a professora Carol, a gente continua esse papo sobre a Era Vargas. E a gente começa a entrar em como esse assunto cai de fato nas provas, pensando nas bancas daqui. Olhando primeiro, para a gente encerrar, Carol, aqui essa parte mais teórica, a questão de comunicação e propaganda. Fazendo o resgate do que a gente vinha falando no outro episódio, Carol, você construiu toda uma linha de raciocínio colocando a questão dos impactos desse longo período Vargas e de como aos poucos esse cara vai se mostrando mais autoritário, né? A gente culminou nessa questão nos desdobramentos disso. Chegamos aqui à parte de comunicação e propaganda. Um governo autoritário não se faz sem comunicação. Claro. É uma ferramenta importantíssima para isso. Conta disso aí pra gente. Bom, pensando nessa fase que a gente chama de Estado Novo, né? Lembrando aqui que a gente construiu uma consolidação da industrialização, essa ideia de que é ser moderno, é ser um país industrializado, o Brasil como país do potencial econômico. Sim. Ainda não tem a frase Brasil, país do futuro, mas está ali. Tá chegando nisso, né? É. E aí existe essa construção também simultânea de um governante que é populista, mas que cada vez mais autoritário. A imprensa já brinca com aquela ideia de Vargas, o pai dos pobres, mas mãe dos ricos, o que deixa muito claro que você tem um apoio da massa trabalhadora urbana, né? Dessa indústria, desse comércio urbano que cresce, e uma elite que está enriquecendo, que está confortávelzinha com esse governo que é autoritário e anticomunista. Opa. Ai, nossa, vai nos livrar do risco do comunismo. O fantasma do comunismo. E aí é nessa cena que a gente tem um Estado novo, então, um Estado de sítio, um Estado autoritário que vai se sustentar no poder com as ferramentas que qualquer Estado autoritário usa. E aí você tem o DIP, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é uma espécie de ministério, né, todo ocupado tanto com censura quanto com a imagem desse Getúlio. Aí você vai ter cartilhas escolares. Ele também é um produtor de conteúdo, por assim dizer, o DIP. Ele não é só um censor. Não, ele vai se ocupar de uma propaganda também. Então você tem censura na música, no samba, sei lá, nos programas de rádio. E essa censura, Carol, ela é só em relação a críticas ao governo ou ela tem um aspecto moral também? Ela é completa, ela é moral, ela é de fomento desse Estado, da imagem do Estado, tá? E anti-oposição. Tá. Óbvio. Então ela é completa. E essa produção de um material que também passa por esses mesmos elementos. Sim. Então, é uma preocupação constante com a imagem. Imagem é um pouco brincadeira, porque a gente vai ter só imagem impressa na época. Tá. A grande verdade é que você tem também, e isso é um assunto que é recorrente, é justamente essa preocupação do Estado em estar junto aos lares dos trabalhadores brasileiros, o que seria a nossa live atual. Mas na época era o rádio, o ápice da comunicação. Opa. Então você tem o Estado subsidiando a produção de aparelhos de rádio e, claro, um programa que veiculava obrigatoriamente em todas as emissoras, diariamente, no mesmo horário, que por acaso ainda existe. É a Voz do Brasil. A Voz do Brasil. Esse programa magnífico que veicula das 7 às 8 da noite, ele foi inventado nesse Estado Novo. É nesse horário aí que as famílias se reuniam para jantar e aí elas vão começar a se reunir em volta do rádio, do aparelho de rádio. Então você ouve uma música, você ouve uma radionovela e aquela hora, das 7 às 8, você tem o horário do presidente falar. Interessante esse fenômeno, né, Carol, que essas figuras da política, elas aparecem em momentos em que veículos de comunicação muito transformadores para a sociedade também estão ali eclodindo, né? Sim. As redes sociais e a internet hoje, elas acompanham esse mesmo fenômeno. Claro, são características diversas, mas esses novos nomes que surgem, né? Sim, dá até um estudo importante, né? Tipo, o que surge primeiro? O fenômeno ou essa figura política? É engraçado isso. Que sabe dialogar com essa nova linguagem. Ele está usando ou ele está sendo usado por essa ferramenta? Exatamente, né? E aí o Getúlio, ele vai usar, na verdade. Ele vai se aproveitar, ele vai se apropriar dessa ferramenta que é o rádio.
Então, ele vai instituir um subsídio para aparelhos, cria esse programa, e aí no programa você tem notícias do crescimento do Estado e etc., mas ele mesmo discursava. Quando eu falo que ele mesmo discursava, talvez para o nosso estudante que tem aí essa média de 20 anos, 18 a 20, seja algo muito, ok, todo mundo faz live hoje. Naquele momento, não. Naquele momento isso era algo muito, isso era algo muito distante. Então é um novo recurso de comunicação direta do governante com a população. Ele está na sua casa, ele fala com você. Sim. E ele fala para você entender. Tá. E não é o único momento que o Getúlio fala. Ele também frequentava estádios de futebol em dia de clássico, passeava de carro antes do jogo começar, sabe, no estádio, assim, tem toda essa coisa. E isso vai sendo também é importante para forjar outros elementos da cultura brasileira que talvez a gente se esqueça. Por exemplo, dentro dessa lógica do trabalhismo e desse controle dessa massa, é o Getúlio que vai cooptar o dia do trabalho, que era o dia do trabalhador, e vira o dia do trabalho. Tá. Então, obrigada, Getúlio. A gente tem um feriado, mas a que custo? Não é mesmo? Exato. Então, você tem aí toda essa preocupação com fenômenos que sejam públicos. Ele ama a mídia e a mídia o ama. Claro, o DIP está por trás, mas uma coisa está fomentando a outra. Se é tão bom, se é tão perfeito, é o melhor presente que o Brasil já teve, entende? E sim, isso ainda ecoa. Claro, tá? Demais. Não da era Vargas especificamente, mas dos anos 50, que é esse retorno que a gente vai citar aí daqui a pouquinho, pessoas idosas que têm alguma memória desse período, repetem que o Vargas foi o melhor presidente do Brasil, como não? Né? Muito efetivo, Então isso ficou muito forte, muito intenso. Ele foi bom no manejo desses elementos midiáticos. Da construção, inclusive, de uma memória, né? Exatamente. Interessante. Passando para frente, Carol, agora entrando nessas questões mais de como as provas vão olhar para isso, né? Primeiro aqui a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Primeiro, cai bastante Era Vargas no Enem? É um tema abordado? É um tema recorrente, é um tema bem recorrente. Pelo menos, assim, uma questãozinha que vá citá-lo. Como eu já apontei bastante vezes, que você tem duas fases do governo Vargas, tem a Era Vargas, que é essa que vai de 30 a 45. Correto. Você tem aí dos anos 50, que é uma sombra desse populismo que vai se esticar no período democrático brasileiro. Isso também aparece. Tanto numa fase quanto noutra, é importante que os meninos fiquem atentos com relação a esse desenvolvimento econômico e social. É o que tem se repetido, tá? Quando a gente olha para o Estado Novo, é o principal tópico, o Enem, na FUVEST, na VUNESP, na Unicamp. O Estado Novismo é o período mais importante, mais intenso, porque é também uma fase de grandes consolidações dessa industrialização, urbanização, política econômica, mas também de direitos trabalhistas. É também no Estado Novismo que você vai ter aí o peleguismo, ou um controle do Estado sobre o movimento sindicalista brasileiro. Sim. Isso também é um assunto que se repete. Inclusive o Enem gosta desse tipo de pergunta. Durante o Estado Novo, o sindicato existia. Ele era permitido por lei? Era. Mas ele era também controlado pelo Estado. Então, é importante que se observe que se eu estou falando de uma ditadura, de um governo autoritário, mesmo que um item que possa ser de expressão social exista, ele não é necessariamente livre, tá? Agora, pensando na FUVEST, eu já falei, vale repetir, fica atento com dados econômicos, assim, isso é importante. No Enem, formato de questão, Carol, aqui a gente está dentro dessas questões de texto e imagem, isso vai aparecer bastante? Então, no Enem, texto, né? Bacana, texto. Ou, às vezes, alguma imagem que retrate esse Vargas do populismo, essa imagem que Chaves do período do grande líder, isso. E, obviamente, que essa leitura crítica, ela tem que estar muito atenta, né? De que período eu estou falando, de que Getúlio eu estou falando, de que fase, e aí a data da charge, da publicação do texto, importam muitíssimo. Já falamos disso aqui no outro encontro, né, Carol? Legenda
É parte da texto. questão, Sim. é texto, tomar um cuidado danado com isso, Sim, né? sim. Agora, como a gente já citou, a FUVEST ela está com essa pequena crise de identidade, Tá, então é difícil falar, olha, assim. Mas, de um modo geral, a FUVEST gosta de questões de economia. Nos 2 últimos anos, por exemplo, a gente viu questão de transporte, de café, de movimento, sempre abordando essa questão econômica, e é legal ficar ligado. Talvez não apareça café de novo, vou aqui sair do segundo reinado, mas eu posso botar um Vargas, eu posso colocar um Juscelino Kubitschek, que entra nessa república populista. Fique esperto. Já que você entrou na FUVEST, Carol, a Era Vargas nas estaduais, Unicamp, FUVEST e as VUNESPs. Como é que você olha? Eu acredito muito nesse movimento de manutenção do Estado Novo como principal tópico. A industrialização, o movimento trabalhista são importantes. Eventualmente, as nossas estaduais têm mais liberdade para discutir, por exemplo, a liberdade da mulher no mercado de trabalho, noções de consumo. Então, elas vão ser mais livres para esse tipo de debate. Porque você está tratando de uma realidade paulista, né? Correto. Já que eu citei as paulistas, a Revolução de 32, que é a Revolução Constitucionalista, lá do começo da Era Vargas, que exige uma constituição do governo Getúlio, esse assunto é um assunto tipicamente paulista. Tá. E aí, muito por favor, puxar, é um regionalismo, é um regionalismo que São Paulo comete aí. Tá. A gente vê, eventualmente, algum elemento como o bandeirante, como o herói paulista, sabe? Sim. São Paulo, a locomotiva do país. Esse imaginário do paulista desenvolvido, uau, meu, ele é inventado aqui nesse contexto de 32. Então, fica ligado. Acho interessante lembrar que, por exemplo, recentemente, 1 ou 2 anos, a Unicamp vai trazer esse olhar do bandeirante a partir de um viés crítico na prova de texto, redação. Com certeza. Então, não é porque as paulistas estão trazendo um assunto que é regionalista que elas estão afagando, tá? Interessante olhar para isso. Isso é importante. Então, esse olhar crítico do herói bandeirante, do paulista como a locomotiva do país. Espera aí, quem é o braço que constrói essa locomotiva? Não é paulista. Correto. Tá? Então, isso pode aparecer numa prova de geografia de pêndulo migratório, de fluxo econômico, mas fica esperto com esse contexto social aí. Boa, Carol. Carol, acho que um cuidado que me parece que o aluno precisa tomar em relação a esse tema é que ao falar de Vargas, falamos de alguns Vargas, né? Então, Sim. acho que é importante o aluno conseguir situar na história de que momento desse governo, desse sujeito a gente está falando. Sim. É por aí, Carol? Por aí. Qual Getúlio, né? Que eu acabei de brincar. Qual Getúlio a gente De tá qual falando? Getúlio estamos falando. Isso pesa muito, mas a gente ainda está falando de um século XX. Então, Correto. o mote é a industrialização. São desdobramentos Esse é o fio condutor da coisa. Isso, dessa industrialização e dessa urbanização que acompanha o crescimento da indústria. Aí eu não vou deixar de citar um último momento do Vargas, que aí já nos anos 50, que entra em Guerra Fria. Tá. Então, fique esperto, pessoal, da queda do Vargas em 45, ela é uma queda pela sua própria contradição política. Ele, autoritário, flertando com o fascismo, vai ser atacado por uma oposição que fala, pera lá, mas tu tá lutando do lado dos aliados na Segunda Guerra. E isso mina, sim, o governo dele. Enquanto ele vai ascender na década de 50, depois do Dutra, você tem um governo de Vargas, que é pela primeira vez eleito por voto democrático, por voto popular. Já é um governo mais conturbado, porque daí eu estou em Guerra Fria. Então, o contexto importa para todas as questões de história. E a leitura, de novo, estou no texto. Leia o texto. O texto que lhe é apresentado, o que é esse texto? É um mapa? É uma tabela? Observe esse desenvolvimento aqui da questão, porque isso vai te dar todos os dados que você precisa para responder. Boa, Carol. Pessoal, depois desse par de aulas aqui de conversa com a professora Carol, você tem a obrigação, o dever moral de macetar. Vou usar o verbo macetar porque a Unicamp agora deixa
estava na prova da Unicamp Se a macetando. Unicamp disse, é porque existe. Não, pode. É a palavra da salvação a partir do momento que a Unicamp colocou. Macetar questões sobre a Era Vargas, lembrando dos muitos Getúlios colocados pela Carol. Por favor, galera, é um assunto de relevância muito, muito, muito intensa. Não deixa de olhar isso. Se alguma coisa que a Carol comentou, você escutou e falou, que idioma é esse? É hora de você buscar suas revisões, Sim. olhar com bastante cuidado. Belezinha, Carol? Muito bom, Carol. Muito obrigado mais uma vez, mais um encontro. Acho que foi bem legal. Molecada, revise. Dá tempo de você aparar as últimas arestas para as provas de vocês. Uma boa prova a todos vocês, uma boa sequência de provas. Sim. Muitos de vocês prestam várias. E a gente está aqui torcendo por todos vocês. Beijo para todos vocês, boas provas. Estamos torcendo aqui por boas notícias. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.